importante agora. Esse é um problema sério. Agora, a comunicação entre as áreas continua sendo um problema muito sério e que a gente precisa entre as áreas da organização, um problema interno. Então, para não dizer para o cliente também, né? Então, professor Tom, você estava citando sobre a nova comunicação, a mais recente, né? Não é tão nova assim, que seria o envio do e-mail. Então, nas organizações, muitas vezes o que acontece é eu vou passar um e-mail para alguém de uma área que eu preciso me comunicar e eu acabo colocando com cópia para outra pessoa que eu gostaria que soubesse que eu estou fazendo aquele procedimento. Então, um copia o outro, que copia o outro, que copia o outro, que copia o outro. Aí eu fico pensando com relação a essa quantidade de informações que nós recebemos. Eu fico pensando que existem algumas pessoas dentro da organização que devem receber cerca ou mais de 50 e-mails, mensagens por e-mail diariamente. Com certeza. Bem mais. E isso acaba não ficando complicado também quando nós estamos falando de comunicação, porque às vezes a minha informação, a minha mensagem tem um caráter de urgência maior, mas fica perdida no meio daquela... Esse costume que a gente está agora, né? Nessa época que o Tom comentou, as empresas que iniciaram a implantação de e-mail teve uma forte resistência, que as pessoas tinham medo de, poxa, mas quem que vai ler esse e-mail? Será que eu vou mandar para ti, só você que vai ver, não vai, o Vilmar, será que ele não vai ter acesso também? Então, assim, demorou muito para a gente chegar nesse ponto. Aí agora tem esses sistemas mensageiros, tem o celular, você consegue mandar mensagem de tudo que é tipo e tal. Então, assim, diversificou tanto essas modalidades que hoje a informação ficou muito mais banalizada, né? Então, por exemplo, hoje você coloca informações num Facebook, num Orkut, num Twitter, informações do dia a dia. E tem gente que fica acompanhando aquelas informações diariamente, né? Na empresa também acaba acontecendo isso. A empresa tem vários pontos de levantamento de informações, de exposição das informações, e agora, aquilo que o professor Tom falou, eu não tenho o trabalho reverso disso, né? Como é que eu pego? Poxa, eu tenho que pegar dessas informações e saber só o que aquele indivíduo precisa. Dessas aqui, saber só o que aquele... É como se eu pegasse meus e-mails lá e for colocando um monte de caixas, né? Ah, isso aqui eu respondo hoje, isso aqui eu deixo para amanhã, isso aqui vai ficar para a semana que vem. Então, hoje a gama de informação é muito grande. Mas também porque os negócios também evoluíram demais, né? Antigamente a gente não tinha essa problemática. A problemática era outra. Era atender especificamente aquilo que está na produção. Sim. Hoje não. Hoje você tem que ver novos mercados. Talvez esse teu processo sirva para 2 anos, para daqui 2 anos você já tem que mudar e criar um outro. Essa empresa aqui vai ter uma longevidade de 5 anos, eu tenho que criar uma nova daqui 5 anos. Então, esse planejamento é muito mais forte hoje. Talvez, então, já esteja chegando a hora das organizações pensarem numa outra forma de comunicação que não as mensagens por e-mail, por caixa de entrada. O que você acha, Vilmar? Eu acho que sim. Acho que deveria, por exemplo, nas ferramentas de processo de negócios, a gente tem estruturação dessas mensagens para não ser tão informal assim, igual o e-mail. Sobre a pergunta norteadora, sim. O importante dessas ferramentas de processo de negócio é que a gente consegue ver os gargalos dos processos. Então, por exemplo, se a gente tem um processo, por exemplo, de montar um carro, a gente pode ver onde que está levando mais tempo e a gente pode fazer uma gestão sobre essa área. Por exemplo, contratar mais funcionários para deixar o processo mais ágil. Certo. Mas, para isso, as organizações precisam estar preparadas também para receber esse tipo de plataforma, como nós estávamos comentando? Como é que fica isso, então? Não é que ela tenha que ter uma preparação, mas o que acontece muito, governo, aconteceu muito isso na virada desse século, né? Quando começou realmente a vir essa área de processos, modelos de qualidade e tal, começou a ter bastante informação sobre isso, e a principal resistência era assim, eu não vou fazer isso agora porque eu não estou preparado para fazer. Poxa, mas se não está preparado agora, não vai estar preparado nunca, né? Porque isso é para auxiliar. Mas se eu não quero ter esse auxílio, quando que eu vou poder ter, né? Então as empresas têm muito disso, assim, mas eu não tenho controle sobre nada ainda,
né? Uma empresa familiar, por exemplo, que depende de 2 pessoas que são os donos. Sim. Que o poder está centralizado. Está centralizado, não é interesse que aquilo seja muito distribuído. E não porque os donos ou as pessoas que centralizaram não querem passar isso, porque tem receio. Será que vai continuar funcionando se for com aquela outra pessoa, ou se for mais diversificado, se for distribuído essas atividades? Então, esses receios, que foi a primeira questão, né? Por que da resistência? As pessoas têm muita resistência a esse tipo de mudança ainda. O preparo para trabalhar com essas informações, para fazer essas ligações entre as áreas, fazer mais dessa comunicação, né? A gente vê direto, até fazendo pesquisa sobre essa parte de comunicação, dizendo assim, poxa, hoje o relacionamento interpessoal diminuiu demais, né? Porque é muito fácil, hoje é muito fácil eu responder atrás de um computador. Antigamente eu não tinha isso, então eu não respondia. Só que agora eu não tenho relacionamento interpessoal, porque eu não vou lá na sala do Tom falar com ele. Ou eu falo via o celular, ou eu falo via o computador, ou seja, a gente diminuiu o acesso entre as pessoas, sim, por um lado, mas por um outro lado exponenciou drasticamente, né? Então hoje eu consigo falar com 40, 50 pessoas ao mesmo tempo, só que através de um sistema, através de alguma ferramenta que me produza essa comunicação. Antigamente eu não conseguia fazer isso, né? Mas eu tinha mais relacionamento pessoal. Eu ia lá, conversava com ele, tomava um café com ele e tal. Hoje não, hoje você tem o dia a dia que você tem que correr com tudo. Mas aí é uma otimização desse tempo, como nós já falávamos nos blocos anteriores. Porque diminuiu-se o relacionamento interpessoal, mas é a saída até a sala do colega e o café e essa conversa, isso também tomaria mais tempo, não? Que nós também não... mas realmente reduz o tempo, né? Reduz o tempo. Então você acaba produzindo mais do que produzia antigamente, né? A questão que tem muitos estudos sendo feitos é qual que vai ser o impacto dessa diminuição desse relacionamento interpessoal. Porque agora está sendo um relacionamento virtual, né? Então, como que a gente casa essas duas coisas aí? Então, o relacionamento virtual ajuda em vários pontos, por exemplo, em produtividade e tal, mas diminui em outros pontos, né, de relacionamento em si, mais pessoais realmente, né? E dentro da empresa acontece a mesma coisa. Eu posso trabalhar 1 ano do lado da sala do Vilmar e nunca ter falado com ele, mas já troquei 5.000 e-mails com ele e nem sei quem ele é ainda, né? Então isso acontece muito nas empresas. Para você ver como está resolvendo isso, o pessoal está colocando a foto agora do funcionário para que você, no e-mail, né, você recebe o e-mail e aparece a foto do funcionário internamente para você poder saber, pô, quem é essa pessoa, né? Porque você trocou já dezenas de e-mails, mas você não sabe quem é. Chega a ser meio estranho isso. Mas e isso também se caracteriza como um problema na comunicação, não é, professor? Pois é, mas não é exatamente a nossa área aqui de qualidade de processo, mas uma coisa que me chama muita atenção, Regina, eu visitei algumas empresas e perguntei a respeito do acesso aos funcionários, aos computadores, às redes sociais, e eu tenho recebido, né, um retorno até às vezes estranho, né? Nós estamos bloqueando o acesso dos funcionários, não sei se você está tendo também esse retorno, que eles preferem cortar os acessos às redes sociais, porque ao invés de ter o computador em cada mesa em que você aumenta a produtividade, está acontecendo o contrário. Você está perdendo a produtividade devido ao tempo que se gasta, entre aspas, né, vendo todo esse, enfim, essa movimentação virtual, né? Não sei, você tem visto isso também? Isso acontece, tem os dois lados, né? Porque sempre tem. Hoje trabalha-se muito com a qualidade de vida das pessoas também em relação ao lado profissional. Então tem muitas empresas grandes que trabalham hoje totalmente com escritórios virtuais, né? E onde, sei lá, eu tenho toda a minha infraestrutura para trabalhar em casa ou no escritório, o que eu tenho que atender é a minha meta. Ou seja, enquanto eu estou atendendo minha meta, tudo está indo bem. A forma como eu estou trabalhando com isso, fazendo isso, aí é totalmente minha, né? Então as empresas têm buscado trabalhar com isso para pegar os melhores funcionários, os que fazem mais produção e tal, para não ter esse tipo de resistência, né? Porque às vezes o cara fica fechado dentro da empresa, não consegue contato nenhum externo, ninguém se comunica com ele, só depois das 6 da tarde. Né? Então essa comunicação hoje é muito variada, depende muito de organização para organização.
E como é que fica com relação também a questão da escolaridade dos funcionários, para essa aceitação dessas novas mudanças? Como é que essas organizações, então, se preparam para isso também? Valeria a pena mandá-los novamente para a academia, para que fizessem uma atualização? A resposta é sim, né? Sempre, né? Acho que tem uma frase do Einstein que ele diz que uma mente que aprende, que conhece, que se expande, ela nunca mais volta a ter o tamanho original, né? Ou seja, o aprendizado, esse conhecimento que você adquiriu e implantou, realmente faz uma diferença significativa. Você efetivamente aprendeu e está utilizando ferramentas novas, diminuindo então essa resistência, porque ele está entendendo melhor como que ele pode aplicar e que aquilo é a favor dele e não contra, né? Eu acho que sim, e acredito, Regina, nós devemos ter uma geração que está chegando agora, né, que tem já um outro olhar, um outro formato, por exemplo, da minha geração, né? Sim. É completamente diferente. A forma como eu comecei a trabalhar é impensável nos dias de hoje, né? Então deve fazer sim a diferença. Todas as pessoas, se puderem ter essa educação continuada, porque hoje nós não paramos mais, né? A gente acaba um curso, em breve estamos começando outro, acabamos outro, surgiu algo novo, a gente está lá também conhecendo, aprendendo, e isso vai expandindo os nossos horizontes, o nosso entendimento da realidade. Mas o bacana disso tudo é que a gente, se você me permite o termo, é quase que a gente está no olho do furacão, sabe? Sim. Porque as coisas mudam e estão numa velocidade que, se por um lado é encantador, porque você te permite questionar, te permite repensar todos os modelos, todas as verdades, o que era muito diferente quando eu era bem mais novo. Eu cresci com verdades absolutas. Hoje nada mais é absoluto, né? Tudo é questionável, tudo é para mudar, tudo é rápido, tudo tem uma dinâmica diferente. E isso eu acho fantástico, né? Mas, por outro lado, tem também as questões, como eu mencionei. Enquanto uma empresa abre tudo, não tem nem local para trabalhar, aliás, nem precisa ir trabalhar, a outra corta todos os acessos à internet, corta todos os acessos à rede social. Então, assim, é um momento de muitas diferenças. E rico, né? Porque sem isso dúvida pode nos trazer modelos novos, né? Nós estamos precisando encerrar o programa, então eu gostaria que rapidamente uma sugestão, uma indicação de leitura, um site, uma revista especializada, um artigo científico de cada um. Professor Marlon. A parte de processo tem uma questão que é a parte de modelagem, né? Então, para você saber fazer mapeamentos e tudo mais. E isso hoje existe um padrão de mercado. Então, no www.omg.org, OMG.org, existe um link onde você vê documento, que até o termo que você usou, o BPM, né? Seria o BPMN, que tem toda a anotação, documentação de como que isso é feito e assim por diante. Vilmar, uma indicação? Acho que é a mesma do Mar, né? A mesma do Mar. Professor Tom? Eu vou falar um pouquinho da área de qualidade. Tem bem rápido. A qualidade tem muitas áreas. Cada uma delas tem muitos autores. Certo. Mas eu vou sempre no meus dois autores prediletos. O Deming, mundial, e o Falcone, que é um dos autores brasileiros de maior renome e sucesso. Muito obrigada pela participação de todos vocês, mas nós precisamos encerrar o programa. E essas indicações de leitura estarão na nossa página no Facebook, www.facebook.com/diálogos acadêmicos, com as indicações de leitura dos nossos convidados. O nosso próximo programa terá como tema Gestão e Liderança Educacional. Até lá!